Olá, no Análise Direta de hoje nós vamos entender sobre grafologia. Quem fala conosco sobre o tema é Célia Siqueira, que é doutora, especialista em grafologia. Não saia daí, o Análise Direta está no ar. Olá, é um prazer ter você conosco em qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil. Falo isso porque, além daqui, a gente sabe que em 191 países nós somos acompanhados pelo Canal 1 Europa. Eu fico muito feliz de saber que a informação, o conteúdo que a gente traz aqui hoje está chegando aí para você. Eu tenho certeza que você vai se interessar pelo tema de hoje, que é um tema muito curioso, um tema que eu já ouvi falar algumas vezes, mas hoje a gente vai se aprofundar ainda mais e eu tenho certeza que você vai gostar. Para esclarecer as nossas dúvidas sobre o tema de hoje, que é grafologia, eu recebo aqui para conversar conosco a Célia Siqueira, que é doutora e especialista no assunto. Tudo bem, Célia? Prazer estar aqui com você, Jaque. Um prazer estar contigo. Eu já entrevistei a Célia há muitos anos, né? Há muitos anos, aí acho que tem uns 4 anos, Há muito tempo em outro programa, faz tempo que eu não falo sobre esse assunto. E que assunto interessante, né? E diferente, né? Verdade. Sempre traz essa... Gente, o que é grafologia? Vamos começar por aí? Explica pra gente, por favor. Olha, a grafologia é uma ciência comportamental. Então, primeiro a gente tem que explicar para todo mundo que está nos assistindo, é que a grafologia ela foi criada dentro da psicologia como matéria, então ela nasce ali também na psicanálise com Freud, depois com Lacan, passando por Jung, ela tem toda essa formação. Foi matéria de faculdade até 1990, mas aí tudo mudou, né? A faculdade diminuiu a sua grade e a grafologia saiu fora. Eu, inclusive, dei aula antes de sair fora. Para mim, a grafologia não é só uma ciência comportamental, é uma ciência que ajuda você a identificar padrões de comportamento e a melhorar. Então, além da grafologia, analisar a sua letra, grafologia, análise da grafia. Analisamos a letra, o tamanho, a espessura, a inclinação para a direita, para a esquerda, se faz bolinha no I, se pinga ou não pinga o I, se corta o T. Tudo isso para nós, né, cientistas da grafologia, como eu gosto humildemente de chamar, porque a gente está sempre, né, evoluindo. A ciência da grafologia, ela é usada em todas as linhas, nas linhas educacionais, por exemplo, para analisar um jovem adolescente que não sabe o que fazer. Ah, não sei se faço medicina, se faço engenharia, se faço ciência da computação. A letra dele, analisando a letra dele, a gente sabe para qual tendência psicológica ele tem de ir. Qual a profissão que psicologicamente traz para ele a felicidade. Então, vocês entendem uma coisa muito importante do que a gente vai falar aqui hoje, que é lógico que a gente traz a questão da curiosidade de um tema que muitas pessoas não conhecem, mas sempre que a gente fala de algum tema diferente, Célia, eu gosto de pontuar exatamente isso, tá? Você tem uma informação e o que você faz com isso? Você melhora, né, a partir dessa informação, né? Não, e a melhora é maravilhosa, Jaque. A gente já teve essa experiência no passado. Quando você lê eu interpreto aqui, no caso, eu faço uma interpretação rápida das assinaturas, né? Com o tempo, acho que todo mundo vai lembrar da época do cheque, né? Passava-se muito cheque. Verdade. E eu trabalhei, né, para vários bancos analisando exatamente o perfil criminal. Os cheques sem fundos e os cheques com assinaturas falsas. Então, tive o prazer de trabalhar nessa área e de identificar quantas vezes um cheque tinha sido emitido de forma errada, né? de forma criminal, quando você falsifica a assinatura do outro. E aí também, com essa experiência, eu desenvolvi formas de melhorar a sua assinatura. É um desenvolvimento meu, aonde a gente desenvolve uma melhor assinatura e melhora o perfil psicológico do indivíduo. Sensacional. Liberando psicossomas, né, psicodramas, né? Aquilo que você vai somatizando e incutindo em você, da sua infância. Você pode melhorar.
teve uma infância difícil, passou por traumas, não é necessário que você viva isso a sua vida toda. Então, peraí que agora eu fiquei muito curiosa. Olha, você falou pra gente algo que chamou minha atenção. Se eu não me engano, da última vez que a gente conversou alguma coisa sobre isso. A minha assinatura, por exemplo, tem um ponto final e eu lembro que você falou algo é aquela pessoa que quando falou tá falado, não quer voltar atrás, ela quer ser a última palavra sempre. É isso. O que eu sei que é positivo, mas em alguns aspectos não é tão positivo assim. Então eu poderia, por exemplo, tirar esse ponto final da minha assinatura e mudar minha percepção sobre isso? É por aí? E aí a gente vai entender, mas isso é uma... Você está falando de mágica? Não, gente, estou falando de ciência. Não tem mística aí, né? Não tem mística aqui. Neurologicamente falando, o sistema neurológico, né, que vai liberar, né, serotonina, quando a gente está feliz, né? Endorfina, tudo isso que a gente precisa liberar de hormônio também, tá? A gente vai também envelhecendo, né? Quando nos conhecemos, né? Éramos... 4 anos atrás. Éramos personalidades ali naquele momento, vivíamos uma história, agora a gente vive um outro histórico. Lembrar que assim, a vida vai passando, eu espero que cada um de nós vai evoluindo. Tá? Isso não é geral, mas eu espero. Então, assim, eu tive o prazer de influenciar personalidades famosas, tanto na política quanto fora da política, na área acadêmica, ou até mesmo numa pessoa ali simples, de maneira humilde, que me pediu, me ajuda a mudar minha assinatura, porque fazia lá a bolinha no i, fazia a letra toda enroladinha, não era aceito na escola, sofria de bullying. A gente foi lá, melhorou a escrita, melhorou a assinatura, passou o bullying, passou tudo, levantou, o indivíduo ganhou autoestima. E autoestima muda tudo, né? Muda tudo. Agora, uma coisa que eu já percebi que acontece comigo, ou não sei se acontece com todas as pessoas, é que a minha letra não tá sempre igual. Tem dia que ela tá um pouco mais deitadinha, tem dia que ela tá um pouco mais em pé. Por exemplo, pra cá, que eu preciso escrever rápido, geralmente quando eu tô apresentando, ela é mais garranchada. Isso tem a ver também com como a gente tá no dia? Explica pra nós. Olha, o grafólogo, ele precisa contar com certos pontos, que seriam no caso, né? A sua letra muda? Muda. A cada 10 anos, a sua personalidade passa por influências e automaticamente seu sistema neurológico fica mais ou menos carregado. A tendência é mais, né? Então, automaticamente também a condição motora, né? Você escreve com a mão direita, você escreve com a mão esquerda, você é ambidestro. Então, tudo isso, você é canhoto, tá? Tudo isso vai interferir. A forma como escreve, o grafólogo, ele analisa sempre o momento da escrita, tá? Para entender o que está acontecendo nesse momento. E aí sim entender onde ele pode te auxiliar. Olha, cortar esse T, né? Colocar esse ponto final ou não colocar, por exemplo, uma pessoa que se sente muito invadida. Sério, o que eu faço? Coloco o ponto final no final da assinatura. Eu falo muito já aqui de assinatura, gente, porque a gente está num momento da vida, do universo, né? Onde a gente está aí, com a ciência, com a tecnologia. Hoje a gente tem, né, várias formas habitando no nosso mundo tecnológico. Né? Temos a inteligência artificial, onde produz voz e aparência e também vai replicar a escrita. Sério, mas aí tem como saber que não é minha? Tem. A grafologia é isso, ela te defende. Perfeito. Ela é uma defesa. Por que ela foi usada dentro dos tribunais, né? Geralmente, tanto a defesa, no caso de crimes, na parte criminal, tanto a defesa quanto a promotoria podem requerer uma análise grafológica. Existe o técnico grafológico, é importante você falar isso. Aqui no Brasil, existe um Instituto da Grafologia que baseia... E isso também a gente não está desamparado. Mas a grafologia é muito forte nos Estados Unidos e na Europa. Vamos entender um pouco dela no digital, que você acabou de falar? Eu vou dar aqui um exemplo. Como jornalista, geralmente, quando eu converso com alguém pela internet, eu estou prestando atenção na mensagem e na pontuação. Eu tenho uma amiga que a gente brinca. Quando você está escrevendo muito corretamente, com ponto final, com a pontuação muito correta, a gente está conversando geralmente entre amigas, ela fala...
ela tá braba, você tá braba, você tá muito... Você vê, você já percebe. Eu tenho essa percepção. É isso. Agora, para vocês que são grafólogos, numa escrita digital, vamos imaginar o que a gente vê muito no tribunal do júri, às vezes eu assisto. Então, seja defesa ou seja acusação, pega uma conversa de WhatsApp para pontuar e para falar, olha, essa conversa quer dizer isso ou quer dizer aquilo. Bom, aí a gente não está falando da letra em si. Mas o grafólogo também consegue interpretar isso? No caso, assim, meu particular, lembrando que eu sou psicóloga, né? A psicologia é minha base, né? Sou doutorada. Então, a gente vai analisar ali a emoção que foi colocada nessa escrita. Mas como grafóloga, eu não vou deixar de perceber se o você é você ou é VC? Eu não vou deixar de perceber... Isso realmente diz algo. Sim, se tem vírgula, eu não vou deixar de perceber se tem ponto. Então, assim, isso é importante, isso vai chamar. Porque o grafólogo, ele é um perito dentro de qualquer tipo de escrita. A gente vai lembrar, né? Eu baseei o meu primeiro livro de grafologia aonde? Lá no Egito. A primeira forma de escrita, né? A primeira forma, as primeiras letras, né? As cuneiformes, como é que elas nasceram. Então, o grafólogo, ele estuda desde lá. A grafologia não deixa de trabalhar dentro da antropologia. Perfeito. A gente tem que história, né? A gente tem que estudar a história para poder corroborar o presente, para lançar para o futuro esse conhecimento. Por isso que eu te falo, por isso que eu sempre falo que a grafologia, por exemplo, você é jornalista, estou num momento na minha vida que quero trocar de profissão. Estou fazendo uma transição. Vou fazer o quê? Puxa, eu vou fazer uma análise grafológica. Por quê? Porque dentro da análise, o grafólogo vai entender esse momento de transição, vai entender o que eu estou trazendo da minha profissão atual e exatamente qual a profissão que de fato me define nesse novo momento. Olha... Te ajuda a dar aquele norte que muitas vezes a gente não tem, né? Exato. E assim, o norte científico. Porque uma coisa interessante, Célia, disso que você está pontuando, é que uma coisa é eu pegar uma amiga e falar, conheço ela. Pelo que ela está escrevendo aqui, tá braba. Obviamente, eu conheço essa amiga. No seu caso, você consegue analisar... Sem conhecer. Sem saber nada sobre a vida daquela pessoa. Nada. É isso que o grafólogo faz. Ele não está ali entendendo porque ele conhece a personalidade daquela pessoa. Não é baseado nisso, né? Eu vou te dar um exemplo atual, tá? Não vou aqui falar os nomes, mas eu acho que todo mundo vai entender. A gente teve uma história bem recente aí de um jogador na Europa que cometeu um crime. Esse jogador, ele escreveu uma carta, né? E essa carta foi postada nas redes sociais. A partir do momento que é postada nas redes sociais, gente, todos têm acesso, tá? E eu tive acesso, obviamente, tá? Eu não acompanho, não é uma área que eu acompanhe, né? Você sabe, a gente não tem muito tempo, não é nossa área. Mas foi me pedido uma análise dessa carta, né? Dentro do estudo. Estava dando aula, eu dou aula de grafologia, estava dando aula e os meus alunos pediram, né? Para que eu estudasse a carta e exemplificasse ali o comportamento, né? Eu falei, ok, então a gente montou isso, uma roda, e eu tinha ali uma pessoa que sabia tudo desse jogador e eu nada. E aí eu fui analisar a carta e ali a gente viu o comportamento narcisista, o controle, ali a gente viu a carência, a emoção, o desespero de estar vivendo aquilo, mas também a gente entende que o indivíduo cometeu o crime. Olha só que importante, porque esse caso especificamente, que a gente não vai abrir aqui detalhes, dividiu opiniões, né? Por mais que tenha tido um veredito, eu vi muitas pessoas falando, não, mas se a gente analisar tudo... Eu não vi tudo, eu só vi en passant algumas coisas que apareceram, mas aí você consegue complementar, por exemplo, com a grafologia, é isso, né? Com a grafologia, tá? Nesse caso, a gente fez... Esse trabalho foi feito fechado em grupo, em sala de aula. Foi para vocês, né? Foi uma análise para vocês. Esse tipo de trabalho, a gente não filma com respeito às partes. As partes não pediram isso. Mas a gente vai ter outros casos onde a gente participou ali da promotoria. Pode abrir alguns? Vai pensando. Tá, vamos pro intervalo. Vai pensando se você pode abrir algum. E a gente fez o seguinte, pegamos aqui algumas pessoas que trabalham com a gente, elas escreveram uma frase. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para a Célia e ela vai analisar um pouco para nós
Já já a gente vai ficar sabendo mais sobre isso também. Se você tem dúvida, eu vou pedir algumas dicas para você analisar a sua escrita aí da sua casa, tá bom? Eu volto já. A Análise Direta está de volta, hoje entendendo sobre grafologia. Quem está esclarecendo as nossas dúvidas sobre esse tema é a Célia Siqueira, que é doutora especialista em grafologia. Vamos deixar então, tem uma análise que ela vai fazer pra gente, tá? No último bloco, uma análise de um caso aí famoso. Ela vai falar um pouquinho sobre essa análise, sobre essa participação no último bloco. Quero falar com você nesse momento sobre o começo, sobre a alfabetização, sobre as primeiras letrinhas. Eu sou de uma época, você também é, acho que hoje isso não acontece tanto, que se a criança escrevia com a mão esquerda, as pessoas tentavam corrigir para escrever com a mão direita. Se a letra era de um jeito, se tentava acertar para outro, eu acho que a gente melhorou, evoluiu um pouco nisso. Isso interfere também? Interfere. A gente vai falar de geração, tá? Uhum. Nós, né? As mães de hoje, né? Têm filho de 6, 7 anos, elas são de uma geração. As mães da minha época são de outra geração. A geração que nasceu em 1970 é chamada de geração de mães de ferro, tá? Enquanto a geração de agora... É mãe Nutella, brincadeira. Mãe Nutella é ótimo. Mas também é a mãe de uma geração que eu costumo chamar de a geração do quarto. Por que a geração do quarto? Porque a maioria dos adolescentes de 16, 17 anos, aliás, menos, vamos colocar 13, a pré-adolescência, eles estão aonde? No quarto. O tempo inteiro. Muitas mães me reclamam isso. No quarto. Então, eu chamo de geração do quarto. Eu acho que tem tudo a ver. Falando da alfabetização, lá no começo a gente tinha regras, né, dentro da pedagogia, de forçar a criança a ser destra por vários conceitos, inclusive religiosos. Sério? Seríssimo, inclusive religiosos, tá? E aí a gente tinha ali uma crença religiosa que se o indivíduo escrevesse com a mão esquerda, ele seria do mal. Meu Deus. Portanto, escrever com a mão direita seria do bem. Então, isso é uma situação. Depois, a pedagogia, ela tinha como missão ética fazer a criança escrever com a mão direita o mais corretamente possível, de maneira circular. Era isso que se entendia. Tá? Então, a criança escrevia... Geralmente, a criança escreve fazendo gancho, né? Montanha, né? A gente chama a letra da criança de dente de tubarão. A gente usa esses nomes, inclusive, que são bem lúdicos, que é para poder entender a escrita mesmo. Parece um dentinho de tubarão, tá? E aí, a gente foi formar um adolescente, naquela época, que virou o adulto de hoje, com muitos transtornos emocionais. Hoje, em 2025, a gente já faz um gancho aí no assunto que você queria falar também. Hoje, em 2025, a gente tem um número não publicado, não falado, de suicídios de adolescentes, de crianças, mundialmente falando, Meu Deus. por dia, 3 adolescentes tiram a sua própria vida. Fora as tentativas, porque eu sei que, infelizmente, são inúmeras, muitas, né? Eu vou dar um exemplo, assim, que está acontecendo agora. Eu tenho um jovem adolescente, nascido em Portugal, né? E agora morando em Londres. Então, espero que eles me assistam lá. Ele está morando em Londres, um jovem maravilhoso, lindo, mas que passou por uma transição muito grande, passou por uma mudança. Como sou psicóloga... Brasileiro morando lá, é isso? Isso. Tá. Como sou psicóloga, a mudança é muito grande, a família me procurou para atender o paciente em terapia. E nós estávamos ali vendo que ele estava depressivo. Durante essas terapias, o melhor amigo dele se matou. A mesma idade que ele, 16 anos, na mesma situação transicional a qual ele estava vivendo. E o amigo, antes de se matar, mandou várias mensagens para ele, dizendo que ia fazer, que ia fazer, que ia fazer, e que ninguém acreditava, como ia fazer, deixando toda uma escrita ali dentro do WhatsApp. Ali você vai ver que está sem pontuação, sem vírgula, tudo abreviado, muito confuso, sem nexo, até então o momento em que ele tira a vida dele. Olha o impacto para quem está do lado. E
Célia, eu fico imaginando sobre a importância de nós estarmos atentos às nossas crianças, né? Aos nossos adolescentes. A gente fala de uma geração que foi criada, acho que a sua, a minha, de uma maneira mais rígida e que daí carregou seus problemas por isso. Mas a gente fala de uma geração que eu vejo que não sabe lidar com frustração, porque tudo foi sim. Isso também não é equilíbrio, isso também não é bom, né? Essa geração agora, que tudo foi sim, tudo é permissível, faz sentido para eles terem o melhor celular, o melhor jogo, o melhor computador. Eles não estão preocupados com a roupa que estão vestindo, se tomaram banho, nem se comeram. Muitas vezes ficam 10, 12 horas sem comer. Jogando, né? Jogando um jogo no outro, né? Isso. E assim, mães, nesse momento fica esse meu humilde alerta. O seu filho do quarto é uma bomba relógio. Você não sabe com quem ele fala. E o número de pedofilia dentro das redes sociais, principalmente dentro dos jogos. Nós vamos encontrar muitos pedófilos. Hoje, as agências de investigação criminais no mundo, elas estão unidas. É muito importante falar isso. Não fica achando, eu venho defender aqui os meus amigos, né? A gente ama os amigos, né? Os meus amigos, dentro das agências de investigação, eu já trabalhei para várias agências de investigação que vocês conhecem, sim, pois vocês veem na televisão, no seriado de televisão. Para quem gosta de assistir seriado de televisão, a gente tem um seriado que ele fala da grafologia e que ele mostra a grafologia. Olha, pode falar qual é? Pode, é o CSI. O CSI, no terceiro ano, ele tem 5 capítulos baseados na grafologia dentro do FBI, como a gente fala, dentro da Scotland Yard. Então, dentro das agências de investigação, dentro da CIA, dentro das agências de investigação, aqui no Brasil, a nossa polícia, que é a BIM, que faz aí a investigação criminal, a gente também tem. Nossa polícia é maravilhosa. Nossa polícia é muito, muito estudada, viu, Jaqueline? Então, nós temos grafólogos também, né? Temos. É isso que a gente está entendendo. E aí, eu queria que você falasse para nós. Vamos falar, como a gente estava falando das crianças e dos adolescentes, vamos imaginar... A gente sabe que as crianças muitas vezes fantasiam, né? Sim. A gente teve alguns casos famosos sobre isso. Uma criança começa a falar, outra fala. Então, vamos imaginar uma possível violência que essa criança sofreu. Essa criança que já é alfabetizada, que já começou a escrever ali 6, 7, 8 anos. Já é possível identificar. É possível, através da grafologia? Já é possível identificar e é possível trabalhar dentro da psicoterapia para que aquela criança coloque aquela frustração para fora. Então, isso é possível. Sensacional. Tá? É sensacional, assim. Eu já trabalhei... Hoje... E até descobrir se isso realmente aconteceu ou se é uma fantasia, pode ajudar? Sim. Porque eu acredito que seja uma análise da psicóloga ou do psicólogo de uma maneira geral, né? A gente teve uma coisa bem ali, não sei que ano que você nasceu. Já 85. Olha lá, então, um pouquinho antes de você nascer, em 1982, nós tivemos uma crise nos Estados Unidos, uma crise enorme nos Estados Unidos, dentro da área de psicologia, sabe? É bem famoso essa crise. Foi ali falado sobre o abuso paternal. Nesse momento, várias mães, conforme foi feito um trabalho científico em cima disso e colocado nas televisões, nos jornais, as pessoas que leram essa matéria ficaram induzidas por essa matéria e aí adotaram um comportamento psicológico, né? Meu Deus. Imagina, de pânico, de medo. Nesse momento, nós tivemos um surto em 1982 de mulheres vindo até a delegacia denunciando abusos de pais, tá? Depois a gente foi entender que 90% dessas mulheres que denunciaram, elas não foram abusadas pelos pais. E olha só, também uma coisa que eu vi recentemente, a gente por muito tempo, Célia, como jornalista, como mídia, a gente recebeu uma orientação da Organização Mundial da Saúde para falar o mínimo possível sobre suicídio. Sim. Nos últimos anos, a Organização Mundial da Saúde se pronuncia novamente, pedindo para que a gente fale do tema, mas com alguns cuidados, como não falar a maneira, por quê? Sim. Porque você pode, abre aspas, dar ideias, sim. Fecha aspas. Então, de fato, a gente fala do efeito manada, ou por que quando um ataque acontece em uma escola,
escola, de repente começam a acontecer vários. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Recentemente a gente teve isso aqui no Aham, Brasil. infelizmente. Né? E olha, eu vou te dizer que até, de certa maneira, eu participei desse momento muito intimamente, porque o meu sobrinho estava nessa escola. Meu Deus. O meu sobrinho estava nessa escola. Ele estava no dia? Ele estava no dia. Meu Deus. Ele estava no dia e... Perdeu amigos? Perdeu amigos, mas graças a Deus Ele ficou bem? Não, ele foi muito, psicologicamente, muito maduro, né? Ele teve um instinto natural de se salvar e de salvar o máximo de amigos possíveis. Olha que lindo. Mas isso também, com certeza, tem a ver com a educação que vocês deram a ele, né? Sim. Nós temos essa na nossa família, temos uma família muito unida, né? Até porque somos, né? O brasileiro... Eu sou muito orgulhosa de ser brasileira, sabe? De ser uma nordestina, né? De ter vindo do Ceará, de ter chegado aqui em São Paulo e ter construído, não só para mim, já que patrimônio é educação. Herança, para mim, é isso aqui. Herança, o que eu vou deixar é conhecimento. O dinheiro é bom. A gente desfruta dele, mas ele não é tudo. Né? Exato, ele não é tudo. Então, o legado tá ali, o né? Legado, o legado esse, tá né? aqui. Então, assim, o que hoje a gente se preocupa muito é que, assim, o que a gente precisa entender é que na estrutura social, no grupo social hoje, né? Nós temos um jovem muito, muito frágil. Esse é o primeiro ponto. Para você, mãe, é importante, em algum momento, trazer ali para ele uma análise, entender que o psicólogo hoje, ele é seu aliado. Os psicólogos hoje são necessários, a terapia hoje faz parte da saúde integrativa da vida. Não tenha preconceito em procurar ajuda, né? Não tenha. Você não vai acreditar. Eu já tenho que ir pro intervalo de novo. Eu vou deixar aqui, ó, a gente tá com aquela folhinha que eu falei pra vocês, tá? Com algumas escritas das pessoas que trabalham aqui com a gente. A gente não vai expor ninguém, mas a pessoa vai saber que é ela. Eu vou te entregar, vou pro intervalo e a gente volta no próximo bloco fazendo essa análise. E eu já vou pedir pra Célia dar algumas dicas. Se a pessoa que tá em casa pode identificar algo na escrita dela pra saber sobre ela, tá bom? Pode sim. Vou pro break e daqui a pouquinho eu tô de volta. Análise Direta está de volta, hoje entendendo sobre grafologia. Estou recebendo aqui para esclarecer as nossas dúvidas sobre esse tema a Célia Siqueira, que é doutora e especialista em grafologia. E um programa só tá pouco, né? Porque a gente quer saber muito sobre esse assunto. Olha só. Vamos voltar com essa folhinha? Vamos voltar com a folhinha. Você já está identificando coisas? Já. Aqui nós temos 13 frases, eu vou mostrar aqui para o pessoal, né? Todos escreveram a mesma frase. São 13 frases, é a mesma frase, tá? Mas você já pode ver que cada um tem uma forma de escrita, tá? Então, para ajudar aí, eu vou falar... você pode escolher algumas, dar exemplos, tá? Né? Vou começar da primeira, que escreveu a TV que faz a diferença. Você vê, essa letra é de uma pessoa alta. Começa por aí, letra 1, é de uma pessoa alta. Sério, como que você sabe que é alto ou baixo? Gente, quanto mais alto, maior a escrita. Quanto mais baixo, menor a escrita. Tá? Isso também pode ser o contrário? Também pode em outras situações, tá? Quando a pessoa está tomando medicação, quando a pessoa está passando por algum tratamento, a quimioterapia, ela dissolve a escrita. Olha que interessante. Interessante mesmo. Tá? Porque o neurológico fica muito atingido, tá? Então, a pessoa que escreveu aqui na a TV que faz a diferença, ela é alta, eu vejo ela grande de personalidade. Ela fala alto, ela se impõe, ela coloca, ela faz a diferença onde ela está. É mulher, tá? E briga pelo que quer. Nesse momento, a pessoa que escreveu o número 1, ela está num grande desafio de vida. Ela está tentando fazer o que ela acha certo. Gente, pelo amor de Deus, quem é o número 1? Depois vocês vão ter que me contar. Eu já acho que eu já sei quem é. Eu vou pular um pouquinho e vou para a letra 5. Eu tô indo de nervoso, eu já entendi quem é esse número 1. Eu vou para a letra 5. Na letra 5, a gente tem uma escrita bem diferente, tá? É uma letra bem pequena, mas ao mesmo tempo é uma letra toda desenhada. A gente chama essa letra aqui de cuneiforme mesmo, que vai lembrar a letra dos egípcios. Olha que legal. E essa pessoa, ela mistura letra de forma
com letra cursiva. Eu ia até te perguntar, para quem está em casa e costuma misturar. Letra de forma com letra cursiva. Mas o que me chamou a atenção na escrita, quando faz TV, faz um T lá em cima, tá? Corta lá para cima, ó, bem na diagonal. Quando escreve faz, o A não fecha. O A é um círculo sem estar fechado. Ó, escreve aí e vai pensando no que ela tá falando, que identifica aí, que se você se identifica com alguma maneira de escrever. E quando faz diferença, não pinga o I. E o diferença, o E é um E de forma, enquanto o restante das letras são letras cursivas. Célia, o que você analisa sobre isso? O que isso quer dizer? Na letra 5, a TV que faz a diferença é uma pessoa que nesse momento está passando por uma transição emocional, tá? Apesar de estar cheio de dúvidas do que será o seu futuro, tem um planejamento, olha só, tem na cabeça o plano A e o plano B. Olha que legal falando aqui da profissão. Quando corta o T, corta lá para cima, pensa que essa pessoa, ela quer voar. Ela quer voar, ela quer fazer aqui. Ela não está falando da TV apenas, está falando que ela quer voar. Eu vou identificar essa pessoa como jovem de alma, jovem psicologicamente falando, tá? E identifico que essa pessoa tá fazendo plano A e plano B nesse momento, mas queria deixar bem claro aqui para você que o plano B vai dar mais certo. Gente. Agora eu vou pular mais um pouquinho. Escolhe mais uma. Ah, tem uma super romântica aqui, a 10. É uma que tem um coraçãozinho no final, né? Isso, Eu vi, me chamou a atenção. Não sei de quem é, mas me romântica. chamou a atenção. Que romântica, adorei. Quando a gente vê essa letra grande de novo, aqui no caso, ela não é tão grande assim, tá? Quando a gente fala grande de altura. Mas é uma pessoa que também, quando chega na sala, todo mundo olha para ela, porque tem um sorriso largo, tem um jeito divertido. E essa daqui, quando quer brigar, é melhor a gente ficar longe, né? Porque ela vai ganhar, com certeza. Tá no momento da vida em que faz sentido estar num relacionamento ou querendo um relacionamento. E eu não tenho dúvida que é seu momento. O momento do amor para você é o agora. Esse ponto de exclamação, gente, essa pessoa, tudo que faz é um artista. É um artista educado, risonho, divertido, boa gente. Gente, só tem elogio para fazer aqui, tá? Só fica aqui, né? Aí o lado negativo, sério, o lado negativo é não brigue com essa pessoa. É pra gente, é pra quem convive, entendi tudo. Porque você não vai ganhar essa briga. Vamos analisar só mais uma pra finalizar? Vamos lá, vou analisar a última então, a letra 13, tá? A TV que faz a diferença. Aí a gente vê um A escolar. É uma menina super certinha, gosta de tudo certinho. Eu imagino que vai arrumando a bagunça que vem no caminho, porque não vai lidar com a bagunça. TV, corta o T emendado no V. Faz 10 mil coisas ao mesmo tempo. Gente, às vezes não dá. Não dá para entender o processo aqui de pensamento. É muito pensamento numa caixinha só. Que faz, tá alfabeticamente aqui. Que e faz tá em ângulo diferente, como se tivesse duas linhas. É parceira, está numa parceria de relacionamento, está desenvolvendo sua carreira, está buscando algo mais também. Olha que gostoso. Também acho que o plano B aqui também vai fazer a diferença, tá? E quando a gente vê o A com perninha, se escutar alguma coisa que não gosta, vai ficar ali, vai remoer um pouquinho, mas vai falar. Vai falar, eu vou contar pra vocês, sou eu essa 13, gente, eu não me aguento, eu conto tudo pra quem assiste a gente. Mas tô errada. Tá certíssima. Não, e a diferença, no final da diferença, o A não fecha. E aí tem um pontinho, o A não fecha, a diferença é assim. Você não aceita a diferença. Não. Você tem síndrome de Robin Hood. Sabe qual é o síndrome do Robin Hood? Eu adoro isso. Gente, a psicologia e a psicanálise unidas, elas têm uma terapia que a gente chama terapia de conto de fada. Né? E eu, particularmente, transformei essa terapia nos desenhos,
né? Trouxe para a gente poder se identificar, né? Então eu brinco, né? Que eu, por exemplo, eu tenho síndrome de Mulher Maravilha. Mas nesse momento eu decidi ser a princesa Diana. Perfeito. Você tá vendo como a gente escolhe, né? Isso, as escolhas. Às vezes a gente tá cansada de ser Mulher Maravilha, Exato. né? Eu tenho falado muito para as mulheres da minha geração, né? As mulheres acima dos 50 a mais. Eu amo ter 50 a mais. É maravilhoso chegar nessa maturidade. É uma delícia. E de coração, assim, de alma, eu falo para as mulheres, vocês não estão velhas. Falo para os homens, vocês não estão velhos, tem todo um novo mercado de trabalho para vocês. Tem todo um outro lugar que te recebe. Vamos parar de olhar para a tecnologia ou para o que o jovem está construindo como se a gente fosse... Ficamos rivais. Não, né? Rivais. Não somos rivais. Vamos unir forças, Não, né? vamos unir forças, né? Vamos lá, vamos pendurar a roupa de Mulher Maravilha e vamos vestir a roupa da princesa Diana. Faz sentido ser princesa agora? Por que não? Verdade. Não é? Pois é, a última, né, a 13, faz sentido ser princesa, mocinha. Ser mãe, educar. No sentido de querer, inclusive, tirar dos... Quando eu acho que a pessoa tem muito, o outro tem pouco, eu já vou lá, às vezes eu resolvo a situação para a pessoa. Eu ponho os dois um de frente com o outro. Menos, né, Jaqueline? Menos. É isso, é importante. Sensacional, amei sua análise. Infelizmente, a gente está caminhando aí para o fim do nosso bate-papo. E eu queria que você falasse sobre algum caso que te marcou, que você participou brevemente, por favor. Tá. Olha, você de maneira breve e respeitosa também, sempre respeitando as partes. A gente precisa entender duas coisas, gente. Criminalmente falando, a análise do grafólogo é uma análise científica, tá? E sempre pedida aí pelas partes, ou tanto pela promotoria ou pela acusação, tá? Eu trabalhei aí, eu fui uma das, tá? Eu não fui a única. Isso não é verdade. Mas eu trabalhei em um último caso aí bastante grande, que foi o caso dos Nardoni, onde a gente analisou as cartas, inclusive as tenho, né? Não tenho as originais, óbvio, mas tenho a xerox de todas as cartas. Ele escrevia para ela e ela escrevia para ele. E aí a gente fez uma análise comportamental, falando do narcisismo, do controle. Dava para entender ali quem dominava quem? Sim. Através das cartas? Quem estava à frente, talvez, né? Sim. Ele dominava ela. Totalmente, assim. Vou dar um exemplo muito, muito simples, a ponto de fazer ela pintar o cabelo da cor que ele queria. Ele comandava. O narcisismo, o poder, a arrogância, estava em cima dele, com certeza. Como é importante a grafologia para complementar aquilo que a gente está achando, né? Sim. Doutora, estou caminhando para encerrar. Célia, me fala pra gente entender mais sobre o livro. Quem quiser ter acesso a ele, conta pra nós. Olha, não fiquem bravos comigo, mas esse livro, quem quiser ter acesso a ele, só por e-book, tá? Através aí da Amazon, né? Vocês vão encontrar ele na Amazon. Até porque ele tá esgotado aqui no Brasil. Tá? Mas a gente está fazendo um relançamento dele no final do ano, mundialmente falando. Vamos relançar ele em Portugal, na Europa, e vamos relançar ele aqui no Brasil, e ele vem com capítulos novos. Mas eu já estou escrevendo a parte 2 da grafologia, que é a ciência que a gente tem hoje. Esse livro, ele vai mostrar para você de forma simples, né? Não sei nada de grafologia. Então, eu fiz ele para você que não sabe nada. Qualquer um de nós pode ler e vai entender, né? Qualquer um de nós pode ler e vai lá, olha, eu vou encontrar o meu D aqui, ó, que legal, tá vendo? Então, assim, não tenho acesso a fazer com que a doutora analise para mim, mas gostaria de analisar. Gente, é só adquirir lá com o e-book. Você vai poder levar para sua casa, você vai ter lá no seu computador, né, no seu celular, e aí você pode comparar. Né? Perfeito, você vai pegando a sua letra e vai comparando, Exatamente, né? E para quem quiser entrar em contato, Célia? Pois é, aí é só entrar em contato no Instituto Célia Siqueira _, né? Oficial, tá? Aí você vai ver lá o que a doutora Célia faz, todos os tipos de ciências que eu trabalho. Humildemente, com muita humildade, eu me considero uma humilde professora, educadora, cientista, porque eu trabalho com ciência,
de todas as formas. E eu aqui, ela falou humildemente, eu já falo para ela, uma doutora que dá show, que ensina a gente. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada, viu? Ai, Jaque, eu que agradeço, desejando longa vida para esse programa. Já estive aqui outras vezes. Sempre que venho aqui, essa casa nos recebe, nos acolhe com amor. E esse sorriso lindo aí derruba qualquer prazer te receber aqui, viu? Volte eu sempre. Eu que agradeço a todos vocês. Ela já esteve outras vezes, mas eu aqui, é minha estreia na análise. Eu já participei há muitos anos como entrevistada, mas não como entrevistadora. E recebo essa missão com muito carinho, com muito temor. E vou fazer tudo com o máximo de profissionalismo e de amor, como eu faço tudo aqui no meu trabalho. Obrigada, viu, Célia? Eu prazer te receber aqui. Muito bom ter você no meu primeiro análise, viu? Ai, foi maravilhoso, viu? Sucesso. Amém. Sucesso pra você também, pra viu? nós, Deus abençoe. Obrigada a você pelo seu carinho, pela sua audiência. Até o próximo. Tchau, tchau.